Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Status Invest e hoje a gente vai conversar sobre uma das ações que mais sofreram com a pandemia do Covid 2019, que é a CVC. Então, se você quer saber mais sobre a empresa e sobre a perspectiva do setor de turismo, fica até o final desse vídeo para não perder nenhum ponto, nenhum detalhe e sair muito mais informado e entendendo sobre o funcionamento da companhia, tá bem? Mas antes de começar, eu peço para vocês, se inscreve no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo, vai acompanhar todos os principais destaques do mercado financeiro e as principais empresas. O segundo ponto é deixar um like, isso ajuda demais o vídeo a chegar a mais pessoas, e deixa nos comentários o que você achou sobre a CVC, se você gostou, qualquer feedback que você tenha, deixa nos comentários, a gente lê todos eles com muito carinho, tá bem? Então, vamos para lá, vamos conversar um pouquinho sobre CVC. Para quem ainda não conhece a CVC basicamente trabalha com viagens de turismo, tá? E aí, ela tem 4 principais pilares da empresa. O primeiro é um negócio unificado. Então, ela tem um negócio todo unificado, onde ela consegue simplificar muitos sistemas, ela consegue conectar pessoas com seus destinos e por conta disso, por conta da sua escala, ela consegue ter um poder de barganha muito forte e conseguir reduzir custos. Então, quando a gente está falando de viagens aéreas, não só viagens aéreas, mas como o turismo como um todo, escala é um ponto muito importante. Por conta da sua logística, por conta do poder de barganha com os fornecedores e com os clientes. Eu acho que, assim, um dos principais pontos de uma tese de turismo seria a escala desse negócio. Porque eu peço para vocês fazerem um exercício. Se vocês forem comprar uma passagem aérea, vocês não vão conseguir praticamente desconto. Se vocês comprarem 100, talvez vocês consigam algum desconto. Mas se vocês comprarem 100 mil, é muito mais fácil você chegar numa empresa aérea e falar, cara, eu quero 100 mil passagens aéreas dessa empresa, quero saber quanto desconto você me dá. Chega lá na Azul e pergunta isso, se a Azul não quer te dar desconto, fala, não, beleza, eu vou lá na Gol, vou perguntar quanto de desconto eles conseguem me fazer. E aí, assim, em toda a cadeia. Então, a empresa ela consegue chegar numa rede de hotéis e fazer algum negócio com essa rede de hotéis e assim sucessivamente. E com isso, ela começa a ganhar margem ao longo de toda a cadeia. Parte dessa margem é dada para o cliente. Então, o cliente, ele muitas vezes opta pela CVC pelo preço. A CVC talvez aí uma das mais baratas do mercado. E o resto fica para a companhia, tá? Então, quanto maior a sua escala, melhores são as condições. Segundo ponto é sinergia. Então, como é uma empresa muito grande, ela tem muitos especialistas, tá? E ela tem muitas frentes de venda. Então, por conta da venda ser unificada e ela ser muito grande, ela consegue fazer um cross-sell desses serviços. Então, ela pode vender as passagens aéreas para algum destino, e aí, junto com isso, ela coloca um hotel, junto com o hotel, ela coloca um restaurante para se fazer uma janta, alguma coisa do tipo, e aí ela vai fazendo esse cross-sell, tá? Terceiro ponto, ela é uma empresa muito forte no B2B, tá? O B2B basicamente seria de empresas para empresas. Quando a gente está falando do mercado consolidado aéreo, a gente está falando de uma empresa que tem 63% do market share. Então ela é uma empresa gigantesca, ela tem praticamente 2/3 do mercado B2B, e aí ela tem números absurdos e tem se recuperado muito bem da pandemia 2020, tá? E aí o terceiro e último ponto tem a ver com as vantagens competitivas da companhia. Ela já atua com mais de 60 companhias aéreas, então é um número muito expressivo. Isso traz confiança na operação da companhia, ela não depende de uma só agência aérea ou um grupo seleto, ela tem uma base de fornecedores, por assim dizer, bastante diversificada, ela conta com mais de 500 mil hotéis no Brasil, então, só para dar uma dimensão da escala para vocês, tá? Então, falando sobre CVC, vamos dar uma olhadinha nos indicadores e ver o que esses indicadores nos indicam, que é isso que nos interessa quando a gente vai analisar uma empresa. Como eu disse para vocês, caiu bastante na pandemia, tá? Saiu lá dos seus 40 e poucos, 50 reais para praticamente 6. Então, caiu aí quase 90% do seu valor. Vem se recuperando, muito porque a demanda pelo turismo e pelo lazer, ela tem crescido, tá? Então, as pessoas elas ficaram mais em casa, guardaram esse dinheiro e agora com o Brasil reabrindo, a demanda por viagens aéreas e turismo nacional, ele tem crescido muito por conta dessa demanda do turismo.
Existem algumas expectativas aí, alguns estudos que o pessoal estima que a gente vai ter 4 anos em 2, tá? Então, eles acreditam que a gente vai ter 4 anos de turismo em 2, ao longo de 2022, 2023, a gente vai ter uma demanda muito forte pelo turismo, é o que alguns estudos e executivos falam, tá? Primeiro dado que eu gosto de olhar para a empresa é o PL, tá? Preço sobre lucro, que é um indicador de valuation que consegue nos dizer se a empresa está cara ou barata. E aí, quando a gente olha para o PL da CVC, a gente vai ver que ela está com um PL de menos 64. E aí vocês podem me perguntar, pô, João, o que é menos 64, tá? Basicamente, a gente está falando de menos 64 porque a empresa ela deu um prejuízo. E aí, como o preço dividido pelo lucro, se o lucro ele é negativo, ou seja, um prejuízo, esse indicador ele fica negativo, então pouco ele vai nos falar, tá? Outro indicador que eu gosto bastante, mas também não pode ser utilizado por causa da CVC, é o EV/EBITDA. Então, o EV/EBITDA relaciona o valor da firma, ou seja, o valor da empresa, o market cap da empresa, mais o que ela tem em caixa, mais a dívida, menos o que ela tem em caixa, tá? Então, quando a gente pega o EV e divide pelo EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa, a gente teria um outro indicador de valuation, mas também ele está negativo porque a companhia está com um EBITDA negativo, tá? E aí, eu vou abrir aqui os resultados de 2020 para vocês verem. A gente teve, assim, um ano muito difícil para a companhia, tá? Então, quando a gente pega historicamente, a gente vê que o resultado dela vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. Aí, em 2019, ela sofreu um pouquinho, o lucro caiu um pouquinho, tá? Muito porque foi um ano difícil para a companhia, entre outros pontos. E em 2020, o que aconteceu foi que tudo fechou de uma hora para outra. A companhia ela teve que quebrar alguns contratos, ela não teve mais clientes, os clientes largaram as suas viagens e a companhia sofreu muito. Como vocês podem imaginar, como não houve mais fluxo de pessoas, a CVC que trabalha com fluxo e lazer, ela perdeu totalmente. Aí, como a gente pode ver aqui, a gente teve os piores trimestres da história da companhia, todos em 2020, tá? Então, a gente falar aí do primeiro tri de 2020 foi o pior de todos, que foi quando começou a pandemia, começou aquele burbúrio lá na China, e aí começou vindo para o Brasil, fechou aeroportos, viagens canceladas, e a companhia sofreu muito. O segundo tri, a companhia também sofreu muito, porque foi ali no auge da crise. O terceiro tri, ela começou a se recuperar. No quarto tri, a gente viu um reafecimento desse vírus, as pessoas começaram a comprar mais viagens, parecia que haveria um final da crise, mas não foi isso que aconteceu. Durante o primeiro e segundo tri, a gente viu a segunda onda impactando ainda mais a companhia, tá? E aí, por conta disso, quando a gente olha aqui na nossa DRE, o lucro líquido da companhia, a gente tá vendo um prejuízo aí em 2020 de 1,2 bi, tá? A companhia ela tem se recuperado bem nos últimos tempos. Quando a gente pega aí o lucro líquido dos últimos 12 meses, estaria em menos 80 milhões. Então, assim, é um resultado bastante interessante comparado ao prejuízo de 2020, tá? Aí o EBITDA é a mesma coisa. O EBITDA acabou tendo grande parte sendo impactado, porque a receita não estava mais entrando e as despesas fixas eram muito grandes. Então, ela teve aí mais de 1 bi de EBITDA negativo. Nos últimos 2 meses tem 400 milhões. Então, a situação da companhia tem melhorado. E aí, o que mais que um insight que eu gostaria de trazer para vocês. Ela é uma companhia que sofreu muito na pandemia e ela só conseguiu se reestruturar por conta de ter caixa e dívida. E aí, quando a gente fala de dívida, a gente vai entender um pouco sobre endividamento e como anda o endividamento dessa companhia. Quando a gente olha dívida líquida e EBITDA, a gente vê que está negativo, porque o EBITDA está negativo. E quando a gente olha dívida líquida sobre PL, a gente vê um indicador de 3,44 vezes. Um indicador muito alto, como vocês podem ver, estava crescendo. Em 2020 ele foi de 12,3 vezes e agora diminuiu um pouquinho, tá? Quando a gente olha a dívida da companhia, ela tem aí uma dívida de 500 milhões de reais. Então, ela se alavancou muito na pandemia para conseguir sobreviver. E foi isso que deu o respiro para a companhia, tá? Eu acho que foi uma das empresas que mais sofreu na crise e ainda está sofrendo bastante. A gente vê os sinais de recuperação. Empresas aéreas em julho, eles já começam a sinalizar que os voos estão voltando ao normal, os voos nacionais estão voltando ao normal, muito por conta do turismo. O turismo aparenta estar muito forte, a demanda reprimida está batendo agora na porta da CVC e a CVC tende a aproveitar isso, tá? Então, ela é uma empresa que está com uma dívida líquida
bastante alta, e aí teria que entender um pouco sobre quanto que essa geração de caixa conseguiria ser para pagar essa dívida. Como é que eu responderia essa pergunta, tá? Eu pegaria o ano de 2019, que foi um ano normal para a companhia, veria qual que foi a geração de caixa nesse ano, então a gente estaria falando de 400, 500 milhões, e aí a dívida estaria em um ponto normalizado, então dívida líquida sobre EBITDA seria mais ou menos uma vez. Então, assim, dado que a companhia consiga se recuperar rapidamente, eu imagino que esse nível de alavancagem não seja problemático, tá? Então, vai depender muito da questão da variante Delta e de uma terceira onda, mas tudo correndo normal, todas as pessoas estando vacinadas até setembro, eu imagino que a companhia vá conseguir pagar essa dívida e não seja nada preocupante para o acionista essa dívida, tá? E aí, por fim, vamos dar uma olhadinha nos indicadores de rentabilidade, estão todos negativos porque a companhia deu prejuízo. E aí, o que eu faço, João? Se estão tudo negativo, o que eu recomendaria a vocês é pegar um resultado mais normalizado. Então, pegar 2019, 2018, a gente vê que ela tinha um ROI histórico aí de próximo de 20%, 30%, que veio caindo desde 2015, 2013, chegando até 5% em 2019, que ela sofreu bastante no último trimestre de 2019, mas ela tem um ROI histórico bastante interessante, sofreu muito na crise, vem sofrendo, mas está se recuperando. Outro ponto que eu gosto bastante é o ROIC, e o ROIC da companhia também vem caindo bastante, muito por conta de concorrência, intermediários, então a pessoa pega um aplicativo, compra as passagens aéreas pelo aplicativo, vai pegar um hotel, em vez de pegar um hotel, pega um Airbnb. Então começa a ter muitos intermediários que começam a comer a margem da companhia e comer a rentabilidade dela ao longo da cadeia como um todo, tá? Esse é um ponto de atenção para os investidores. As pessoas elas estão ficando cada vez mais informadas, estão cada vez utilizando mais esses aplicativos de intermediação, tirando agentes de viagem como a CVC do meio, tá? E aí, por fim, que eu tenho a falar sobre a CVC vamos dar uma olhadinha nos dividendos, se ela sempre paga dividendos ou não. O pessoal gosta bastante, no último ano ela teve prejuízo, então ela não pagou. Como eu falei, foi um ano muito difícil para a companhia, mas vamos ver o histórico de dividendos da companhia, e aí, como a gente pode ver aqui, ela teve um histórico, vou agrupar por ano, ela pagava bons dividendos, pagava 22 centavos, chegou a pagar 90 centavos em 2016, e aí a partir de 2016 ela começou a diminuir seus pagamentos, pagando próximo de 50 centavos, considerando a cotação de R$20, a gente estaria falando aí de um dividend yield próximo a 5%, tá? Um pouquinho menos que 5%. Em 2016, quando a gente pega o resultado de 2019, a gente está falando aí de um dividend yield na casa de 2% a 3%, então um dividend yield bem baixo para a companhia, mas tem que entender que o futuro ele é bastante diferente do passado. O passado ele nos serve só como track record, como histórico, para a gente entender para onde a companhia vai ir, tá bem? Então, sobre o CVC é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço para vocês, se puderem, deixar um like, isso ajuda muito nós do canal. Se inscreve e deixa nos comentários. O que você acha sobre CVC? Você acha que a demanda reprimida vai ajudar a companhia a se recuperar? Você acha que essa crise ainda vai muito longe? Deixa lá que eu quero ler seus comentários, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.